Olá, pessoal, sejam bem-vindos à palestra da LGPD. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos nas empresas. Meu nome é Débora Souza, eu sou advogada e eu sou especialista em Direito Empresarial, sou graduanda em Defesa Cibernética, estudante de MBA em Privacidade e Proteção de Dados e eu sou a CEO da empresa D&D Juris Connection. E aí eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Quanto vale os seus dados? Para você, quanto custa ter o teu CPF? Quanto custa, por exemplo, uma empresa ter acesso aos seus dados, como data de nascimento, nome completo da sua mãe, seu endereço, o IP do seu computador? É por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada. E aí você deve dizer o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Nada mais é do que uma legislação que foi criada como uma regra única para que a gente possa resguardar o nosso direito à privacidade digital. Ela sempre vai estar em consonância com leis como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, Código Civil, leis específicas como, por exemplo, a lei do e-commerce, a lei do cadastro positivo. Então, essa legislação, ela vai estar sempre dentro do nosso ordenamento, lutando em prol, né, no caso aqui, no nosso direito de proteção e privacidade dos nossos dados pessoais. Para entender um pouco sobre a LGPD, eu quero trazer aqui para vocês alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que são dados? O que é o dado pessoal? O dado pessoal nada mais é do que aquele dado que a gente identifica, né, o nosso titular, o nosso consumidor, que me identifica, que identifica você. O meu nome completo, o meu CPF, o meu RG, de repente, o nome da minha mãe atrelado ao meu CPF, me identifica como, no caso, um dado pessoal. E aí você vai ter também o dado pessoal sensível, que é aquele, por exemplo, a minha biometria, o meu reconhecimento facial, qual é o... Eu sou filiada a partido político, que tipo de partido político eu sou filiada, qual é a minha religião, qual é a minha opção sexual, né? Qual que é a minha raça. E isso são os dados sensíveis. E nós temos também o dado pessoal anonimizado. O dado pessoal anonimizado é aquele que a gente não consegue identificar quem é o titular daquele dado. Por exemplo, é uma mulher, mulheres de 18 a 35 anos que moram na Zona Sul, certo? Então, eu nunca vou conseguir identificar quem é o titular daquela informação. Nós vamos ter também as ações que tem a ver com a parte de, como é que eu posso dizer para vocês, né? No caso, como é que a gente vai tratar esses dados, como é que a gente vai embalar, constituir, no caso, né, esses dados. Aí a gente vai ter a forma de tratamento, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que está relacionado às bases legais. A anonimização, que é o que eu falei, né, quando a gente pega aquele dado e a gente anonimiza como uma forma de não identificar o titular daquele dado. O consentimento, que também nós vamos falar um pouco mais à frente. O bloqueio, que é quando eu falo o seguinte, olha, eu quero, você tem os meus dados, porém eu não quero que você utilize a minha data de nascimento. Você pode utilizar qualquer outro dado que você possua meu, menos a minha data de nascimento. Ou também a questão da eliminação. Eu chego na empresa e eu falo, olha, eu quero que você retire todos os meus dados. E tem também o uso compartilhado de dados, né? Quem nunca aí, por exemplo, compartilhou o mail marketing, né? Que normalmente as empresas trabalham. Dentro da LGPD também, como conceito, nós vamos ter os sujeitos e órgãos, né? Aí a gente vai ter o titular, que é a pessoa física ou o consumidor. A gente vai ter os agentes de tratamento, que vamos falar um pouco mais à frente também, né? Que vamos ter o controlador, o operador, o encarregado, a nossa autoridade nacional, que nada mais é a ANPD, que ela que é o órgão fiscalizador e regulador da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E nós vamos ter também órgãos de pesquisa. E aí os instrumentos, né, onde a gente vai utilizar esses dados, né? Normalmente a gente vai ter o banco de dados que vai possuir esses dados e ter também o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse relatório, por exemplo, ele é destinado à autoridade nacional quando lhe convir, por exemplo, pedir como é que está sendo o tratamento desses dados na empresa ou
caso tenha ocorrido algum incidente, ou até mesmo passar relatórios no sentido de que a empresa ela está dentro do enquadramento, ou então quando a agência achar que é necessário solicitar esses dados. Aqui eu quero trazer para vocês 5 pontos importantes que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer. O primeiro ponto é reforçar o direito à privacidade. Ele vai me dizer que eu, como consumidora, eu vou ter agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, empoderamento dos meus dados. Eu posso fazer o que eu quiser com os meus dados. Você, como empresa, não pode mais ter essa liberdade. Essa liberdade ela só cabe ao consumidor. A segunda são regras claras sobre essa coleta, sobre esse armazenamento, o tratamento e o compartilhamento dos dados pessoais. Essas regras elas têm que ser claras para o seu consumidor. Ele não pode estar implícito, ele tem que estar de forma explícita. O terceiro ponto é fortalecer a confiança do uso dos seus dados pessoais. A LGPD ela vai dizer que o quê? Olha, consumidor, você tem os seus dados pessoais, que é a sua mina de ouro, e a que empresa você vai querer entregar esses dados? Você vai querer entregar a empresas que, por exemplo, não têm nenhuma preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados? Ou você vai querer ir para aquela empresa que tem todo o cuidado, que ela tem uma parte de segurança, ela trabalha a parte de prevenção, e ela vai te dar uma maior segurança com relação ao uso desses dados pessoais? O quarto ponto é aumentar a segurança jurídica como um todo, né, no uso e o tratamento desses dados pessoais. Segurança não somente para o consumidor, mas também para a empresa. O quinto ponto, né, são as penalidades significativas para o não cumprimento da norma. Lembre-se, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai dizer que empresa, você precisa se enquadrar. Caso você não se enquadre, você vai ser penalizado. A economia, ela é movida a dados, né? Os dados, eles sempre foram um ativo e uma projeção da nossa personalidade. E no passado, a riqueza estava no acesso à informação. Quanto maior era o meu banco de dados, maior era a riqueza da minha empresa. E hoje, não basta só eu ter esses dados, eu preciso saber usá-los de forma estratégica. E aí a LGPD vai dizer assim, você tem que usar de forma estratégica, desde que você mantenha a confiança do seu consumidor. Aqui eu vou trazer para vocês os princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. O que são esses princípios? É o que vai nortear esta lei. São 10 princípios, certo? E todos eles se interligam. Eles não estão, nenhum nem outro não se sobressai. Todos eles estão interligados. Primeiro vai ser a finalidade, né, que ele visa realizar o tratamento com fins legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, de modo que o tratamento não pode fugir à finalidade divulgada ao titular. Caso destoe, será necessário, muitas vezes, colher novo consentimento, se o tratamento não puder ser enquadrado em outra base legal. Ou seja, se você quer colher os meus dados para um cadastro, os meus dados têm que ser utilizados para esse cadastro. Quem, por exemplo, nunca esteve, né, numa farmácia que pede o seu CPF para vincular com a finalidade de te dar benefícios de desconto dentro dela. Então, ele tem que utilizar o seu CPF para esta finalidade de desconto. Não pode ser utilizado para outra coisa. O segundo princípio é o princípio da adequação. A adequação é ajustar a atividade de tratamento de acordo com a finalidade divulgada ao titular de dados pessoais. Por exemplo, se o meu comércio é um e-commerce de produtos eletrônicos, dificilmente vai ser justificável pedir dados da área da saúde do meu usuário, né? Então, lembre-se, se não é compatível, o tratamento se torna inadequado. Então, sempre utilizar dados pessoais que tenham a finalidade legítima para a tua empresa, para aquele tratamento, para aquele fim que você quer. Terceiro, né, nós vamos ter a necessidade,
que é tratar somente os dados pessoais que foram necessários à persecução da finalidade informada. Não se deve coletar ou manter dados pessoais que não possuem destinação certa, finalidade definida. Somente devem coletar os dados mínimos necessários para que se possam atingir a finalidade. Lembre-se, quanto mais dados você tratar, maior será a sua responsabilidade. Então, menos dados, menos problema. Os casos de vazamento e incidentes de segurança, eles podem ocorrer independentemente do enquadramento ou não. Mas quanto mais dados você tem, maior será o seu problema quando se ocorrer um vazamento ou um incidente. O quarto ponto é o livre acesso, né? Possibilitar aos titulares consulta acessível e sem custo sobre a forma e a duração do tratamento, assim como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Eu, como consumidora, eu tenho que chegar até o órgão, né? Por exemplo, posso chegar ao Sebrae, por exemplo, e eu querer ter informações específicas. Então, o Sebrae, ele não pode, em hipótese nenhuma, me negar esse acesso a essa consulta. E também ele não pode me cobrar. Não pode também, inclusive, burocratizar o acesso a essa consulta. O quinto princípio, né, é a qualidade dos dados. Garantir aos titulares correção, clareza e atualização de seus dados pessoais em posse do agente de tratamento, considerando os princípios da necessidade e finalidade do tratamento de dados. É necessário ter atenção e exatidão, clareza e relevância dos dados, de acordo com a necessidade e finalidade desses tratamentos. Se houver qualquer problema, o ponto-chave desse princípio é a higienização da sua base de dados. Por que não pensar, por exemplo, em anualmente eu fazer uma atualização desses dados? Né? E aí você pode equilibrar se os dados que você tem hoje na empresa são necessários ou não você mantê-los. O que não for necessário, você retira e só faz a atualização dos dados que realmente você vai utilizar ali para sua atividade e fim. O sexto é transparência, né? Todas as informações passadas pela empresa, em todos os meios de comunicação, deve ser claro, precisa e verdadeiro. É importante demais a gente garantir ao titular de dados pessoais as informações relevantes de forma clara, precisa e de fácil acesso a respeito do seu tratamento, resguardando sempre o segredo comercial e industrial dos agentes de tratamento envolvidos. O sétimo ponto, né, nós vamos ter ali a questão da segurança. A adoção de medidas suficientes aptas a assegurar os dados pessoais de acesso e desautorizados, ocorrências acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Além disso, você pode estar tomando medidas para solucionar situações acidentais, né? E aí você, no caso, você vai fazer a destruição, então você vai evitar ali, de repente, no momento de você tem que destruir porque houve uma invasão de hackers, então, para você evitar a perda, você vai acabar destruindo aquele aparelho, certo? E o sétimo princípio, ele está muito interligado ao oitavo princípio, que é o princípio da prevenção, que ele vai dizer que a adoção de medidas aptas à prevenção de danos decorrentes do tratamento de dados pessoais. Ou seja, as empresas, elas devem agir antes do problema e não somente depois, né? Pensar no que eu vou fazer como gestão de estratégia caso ocorra um vazamento e um incidente com esses dados pessoais. Ok, mas o que eu, como empresa, posso fazer para evitar que isso ocorra? E isso tem a ver com prevenção e com segurança. O nono princípio, né, é a não discriminação. Não realizar tratamento de dados pessoais com propósitos discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Eu não posso utilizar esse tratamento, por exemplo, para dizer assim, eu não quero contratar mulheres de X idade porque elas têm a maior probabilidade de engravidarem. Ou
Eu quero fazer um tratamento de dados e descobrir quem são as pessoas que têm. Por exemplo, são pessoas com deficiência aonde eu não quero contratá-las na minha empresa. Então, são formas discriminatórias e a LGPD ela vai dizer que não realizar esses tratamentos com esse tipo de propósito. O nosso último princípio é o princípio da responsabilização e prestação de contas. A capacidade do agente em demonstrar a adoção de medidas eficazes e suficientes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e inclusive da eficácia dessas medidas. Assim, compreendendo e internalizando a verdadeira intenção da LGPD, se torna muito mais fácil, né, para qualquer negócio, seja uma startup, seja um e-commerce, seja órgãos públicos, desenharem seus modelos de negócio, e a todas as empresas tratarem os dados na prática. E assim, os princípios eles são norteadores não somente com relação à lei, mas o que a gente pode aplicar na prática da cultura de privacidade e proteção de dados dentro do nosso negócio. Vou falar agora para vocês um pouco sobre as 10 bases legais, né? Por que eu tenho que ter essas 10 bases legais? Para que existe a base legal, né? A base legal, na verdade, ela vai existir como uma forma de autorizar o tratamento de dados. Essas bases, elas têm dependência e predominância entre si, né? Então, assim, a empresa é responsável por definir qual a base legal mais apropriada para o meu tratamento de dados, certo? O primeiro é o consentimento. Você pode dizer assim, então, no caso, a LGPD vai me falar que eu tenho que pedir consentimento para tudo, e isso vai burocratizar o meu negócio, e isso vai atrapalhar. Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Calma. E aí, a gente vai dizer que não, nem sempre vai ser necessário, né? Deve ser inequívoco esse consentimento, tá? E a vontade, ela tem que ser expressa do titular desses dados. Não pode ser apenas uma caixa marcada lá com aquele textão, né, que ninguém lê e tudo mais, e que a gente chega lá e marca o li e aceito, mas que na verdade é o não li e estou aceitando. A finalidade do consentimento é você deixar o seu titular sabendo o que você vai fazer com aqueles dados, né? Por que eu estou pegando os seus dados? Por que eu vou fazer esse tratamento? E aí a gente pode deixar como dica para você que, como é que eu vou fazer esse consentimento? Faz um consentimento curtinho. Ao exemplo lá da farmácia, você fala, olha, fulano de tal, eu preciso do seu CPF para te dar a bonificação aqui de desconto. Ponto. Você concorda? Sim ou não? É o suficiente. Eu não preciso colocar um textão para falar que de acordo com não sei o quê, e aí eu vou ter acesso ao seu celular, acesso ao seu e-mail, ao seu notebook, à sua casa. Não precisa disso. Só preciso colocar o consentimento daquele dado que eu vou utilizar. A finalidade do tratamento deve ser clara e honesta. Mudou o tratamento, novo consentimento, tá? O segundo vai ser a obrigação legal, né? Quando existe uma norma ou uma lei específica que vai falar que tem que ter aquele tratamento específico, a LGPD ela vai dizer o seguinte, você tem que seguir conforme aquela legislação, como por exemplo a ANS, a Anvisa, a CLT, os cartórios, né? Por exemplo, os órgãos de saúde, eles são obrigados a guardar por 20 anos todos os dados daquele titular. E eu, como titular, não posso chegar e falar para a operadora de saúde e falar assim, eu quero que você exclua os meus dados. Ele vai dizer que não pode fazer isso porque existe uma legislação específica. O terceiro ponto, né, que é a terceira base legal, é o exercício regular do direito em processo, né? Eu ter o direito de processar alguém. Você me dá os seus dados. Aí é aquela pergunta, né? Será que você, tipo, eu chegar para você e falar assim, oi, fulano, tudo bem? Então, eu preciso processar você e eu preciso dos seus dados. Você vai me dar? Lógico que não. Então, eu posso ter acesso a esses dados e processar a pessoa, porque aí eu vou estar dentro desse exercício regular do direito em processo.
A quarta base legal, né, é a referente à execução de contrato, né? Então, assim, o tratamento de dados não requer um consentimento quando existe um cumprimento desse contrato a ser realizado. Eu não preciso ter um consentimento para executar um contrato, né? Se alguém te contratou, significa que você precisa entregar o serviço ou o produto, né? Então, pode se tratar dados dessa pessoa. Como, por exemplo, a gente está trabalhando muito com delivery, né, por conta da pandemia e tudo mais. Então, eu, como empresa, preciso passar os dados do meu consumidor para aquela empresa que vai fazer a entrega. Então, eu não preciso pedir um consentimento ao meu consumidor. Ei, consumidor, eu posso dar o meu dado aqui para a empresa, para ela levar. Não. Pela questão da execução de contrato, a gente já pode não precisar desse consentimento. A quinta é a tutela da saúde, né? Esse aqui é o mais polêmico que tem, porque ele vai falar por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. E aí a lei não deixa claro quem são esses profissionais de saúde que poderão ter esses tratamentos. E aí quem vai regular isso será a Agência, né, Nacional de Proteção de Dados. E aí os dados, né, de um resultado laboratorial, por exemplo, né, que a gente faz aquele exame de laboratório, um exame de sangue, que ele pode ser encaminhado direto para o médico. Então, eu não precisaria ter um consentimento do consumidor em dizer assim, olha, eu posso pegar o resultado desse laboratório e passar para o médico? Não vai existir esse pedido de consentimento. Mas é importante que o meu titular, ele saiba que vai existir esse processo direto. O sexto, proteção da vida, né? Aquele risco iminente de morte. Não é aquele caso de, se acontecer, eu preciso dos seus dados. Não, tem que ser um caso concreto. Ele tem que estar ali na iminência de morte, ou ele tem que estar numa iminência de um sequestro, ele tem que estar numa iminência de um problema. Então, ele precisa, é uma pessoa em um hospital, ou é acidentado, ou ele está num sequestro. O sétimo é com relação às políticas públicas, né? Então, uma das bases legais vai ser com relação aos órgãos públicos, que precisam de dados pessoais para fazer políticas públicas específicas. E aí a gente vai ter dentro, né, da administração pública o DETRAN, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração, né, que precisam desses dados para que eles possam gerar políticas públicas para as pessoas. A oitava base legal é a base da pesquisa, né? A pesquisa por órgãos de pesquisa, vamos lá, que é o IBGE, a FEComércio, né? A própria CDL Natal, o SEBRAE, que fazem pesquisas para, sei lá, o que as pessoas estão querendo comprar para o Dia dos Pais, né? Então, essa pesquisa ela é sem fim lucrativo. Normalmente, ela vai ter uma anonimização dos dados, porque ela vai dizer assim, 35% das pessoas vão comprar sapato, 10% ainda não sabe o que vai comprar. Então, essas pesquisas elas vão estar dentro da base legal da pesquisa. A nona base legal é a base da proteção ao crédito. Essa proteção ao crédito ela não existe em leis de proteção de dados fora do Brasil, certo? Essa base legal ela foi criada especificamente para o nosso país. Ela tem a finalidade de proteger os bancos ou as instituições financeiras de calote. Imagina, eu sou empresa, vou vender para um consumidor e eu vou falar assim, olha, o senhor me autoriza a enviar os seus dados para a Serasa, ou para o SPC, ou para o SCPC, caso o senhor não me pague? Óbvio que a pessoa vai dizer assim, não, eu não autorizo. Então, assim, cuidado a usar esses tipos de dados, tá? É só deixar claro lá no seu termo, caso a pessoa fique inadimplente, os dados dela serão enviados para órgãos de proteção ao crédito. E por fim, né, das nossas bases legais, a gente vai ter o legítimo interesse.
Essa base legal, ela também traz um pouco de polêmica, porque as pessoas acham que se não puder enquadrar em nenhuma das outras, eu vou enquadrar como legítimo interesse. Por ela ser mais abrangente, né? E aí talvez ela vai ser a mais utilizada. E apesar de ser até o mais caro, né? O apoio ao modelo de negócio e às atividades da empresa, sem os quais elas nem poderiam existir. Então, tudo fica legítimo interesse, né? Então, assim, não é cheque em branco e nem é furo na lei. O legítimo interesse, ele vai trazer, por exemplo, 4 bases para poder você dizer assim, isso aqui eu posso enquadrar como legítimo interesse? Existe alguma lei que proíbe o legítimo interesse? É de fato necessário? É uma legítima expectativa? Existe transparência quanto ao direito de você dizer, olha, se eu quero ou não receber aquilo? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que isso pode ter ficado um pouco confuso, né? Eu vou dar um exemplo prático, tá, para vocês. Você se inscreve em um curso online de finanças e corporação, e essa empresa quer te vender um curso de finanças pessoais através de e-mail marketing. Tá? É a única coisa que ela tem de você. São os dados que você forneceu quando fez o curso de finanças corporativas. O seu consentimento em entrar para o banco de dados daquela empresa foi com a finalidade de cursar o curso de finanças corporativas. E só não foi para ficar recebendo o e-mail marketing. Porém, a empresa entende que se você se interessou em cursar esse curso, né, de finanças corporativas, talvez também haja interesse seu em cursar o de lá de finanças pessoais. Então, essa empresa tem legítimo interesse de promoção de suas atividades, que no caso é a atividade de vender o curso de finanças pessoais. Amparado pela base legal do legítimo interesse, ele precisa verificar o quê? Qual que é o primeiro ponto? Essa empresa quer te vender o curso de finanças pessoais? Sim, ela quer. Ela quer realizar a promoção de suas atividades? Sim, ela quer. Porque ela quer vender mais e ela sabe que pode haver um interesse seu em cursar o curso, né, das finanças pessoais. Não é ilegal vender o curso. Não, assim ela passa. E se não seja, ela vai passar, no caso, nesse primeiro quesito. Se ela passa nesse primeiro quesito, ela vai para o segundo, que é o da necessidade. Existe alguma forma de te vender esse curso que não seja através do e-mail marketing? Não. Porque a única coisa que ela possui de você são os dados que você forneceu, né? Então, não há outro meio de contato seu. Então, ela tem uma necessidade de usar o legítimo interesse. O terceiro seria o balanceamento, né? Que aí é aquela legítima expectativa. Existe uma legítima expectativa da parte do usuário em receber um e-mail marketing dessa empresa na qual você cadastrou seus dados? Por exemplo, você ficaria surpreso em receber ofertas de outros cursos da plataforma que você utiliza, já que é daquele mesmo local lá do curso que você está fazendo? Não. Né? É bem diferente, por exemplo, no caso de empresas que os seus dados cedem seus dados para outra empresa. Eu estou vinculado ao Sebrae e, de repente, eu recebo um e-mail da CDL, né? Aí, ou então, por exemplo, eu estou fazendo aqui informática e, de repente, eu recebo de um curso de informática por meio de outra empresa que eu nem sei quem é. Eu não tenho... Aí você vê que empresa é essa, né? Então, aí você fica, sim, como é que essa empresa chegou a ter meus dados? Então, eu tenho uma legítima expectativa de receber um e-mail marketing de uma outra empresa que me vendesse um curso de informática. Então, eu passo no balanceamento, tá? A salvaguarda, né? A empresa tem que ser transparente, ela tem que te dar ao titular o mecanismo de oposição. Normalmente a gente recebe lá no e-mail, lá embaixo, cancelar a inscrição. Então, a empresa ela tem que mandar aquele e-mail lá ofertando esse outro curso e dizer assim, olha, eu não quero mais fazer parte desta lista de e-mails. Ela tem que te dar esse direito de você querer ou não participar dele, tá? E aí você deve dizer assim, quem é que está envolvido na LGPD, né? Falar aqui um pouquinho, né? A lei detalha os papéis de 4 pessoas diferentes, que são os agentes da lei. A primeira é o titular, que é a pessoa física, a quem se refere aos dados pessoais. Sou eu, é você, né? Enfim. A segunda vai ser o controlador,
O controlador, ele é aquela pessoa física que coleta os dados pessoais e toma todas as decisões em relação à forma e finalidade desses tratamentos, lá com a base legal, né, dentro dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. A terceira pessoa será o operador, né, que aí, no caso, ele realiza o tratamento desses dados e processa esses dados, sobre a ordem do controlador. O controlador, ele faz o primeiro enquadramento e ele passa para o operador para que ele faça todo esse tratamento desses dados. E aí a gente vai ter o nosso encarregado, o que é o famoso DPO, né, que ele é indicado pelo controlador ou pela alta administração e ele fica responsável por criar a cultura de proteção de dados dentro da empresa. Aí você deve dizer assim, Débora, mas e se eu não aderir à LGPD, porque eu acho que não vai pegar, porque ela está nesse push-call, eu não sei, e, enfim. O que acontece se eu não aderir? A LGPD ela vai trazer sanções administrativas. Aqui eu vou só elencar as sanções administrativas, não vou trazer sanções judiciais, tá? A primeira é a advertência, é uma sanção muito simples, você só é notificado, né, caso exista um incidente ou o vazamento, ou até mesmo uma denúncia de que a empresa ela não está enquadrada. Ela pode chegar, por exemplo, uma multa simples ou diária de até 2% do faturamento, se limitando a 50 milhões por infração. A publicização da infração após a devida apuração e confirmada a sua ocorrência, o bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração até a sua regularização. Imagina, você precisa daqueles dados e aqueles dados vão ficar bloqueados porque simplesmente você sofreu essa sanção. Ou você vai ter que perder esses dados, né? Porque ele pode te falar assim, eliminar os dados pessoais a que se refere à infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogar por até igual período. Imagina você ficar sem seus bancos de dados para você aí utilizar durante 6 meses. Você vai quebrar a empresa. Você vai fechar as suas portas, porque você não vai poder mais utilizar o seu banco de dados. E, por fim, né, no caso, a suspensão da atividade do tratamento de dados. Como é que você vai... O que você vai fazer com aquele monte de dados se você não vai poder tratar? E aí, né, assim, a quem se aplica a LGPD? A LGPD, né, a gente vai trazer aqui etapas para essa adequação. O primeiro passo, né, é identificar claramente quais são os dados das pessoas físicas que a empresa armazena ou tem contato. É nome, endereço, CPF, outras informações que possam levar à correta localização do cliente. Depois, você vai analisar o lugar ou a maneira como esses dados são armazenados. Onde essas informações dos clientes são guardadas? É em software, é em planilha, é em papel? Onde é que eles estão? A lei exige que a empresa possa rastrear como os dados das pessoas são utilizados. E aí, o que a gente vai dar como sugestão, né? Importante sistema de TI, você ter processos internos, treinamento da sua equipe, até mesmo uma criação de métodos de auditoria. A outra etapa vai ser o quê? Planejar o procedimento de obtenção de consentimento dessas pessoas para a utilização dos dados. As que são entradas em vigor, você já vai começar a pedir esse consentimento. Mas e aqueles dados que eu já tenho para trás? Você vai ter que pedir consentimento a todas elas. Né? Então, você vai ter... Imagine só, você remover um dado de uma empresa com vários canais de venda, banco de dados de integração com os fornecedores. Eu preciso fazer esse planejamento, eu preciso pedir o consentimento e eu preciso enquadrar todos que estão dentro da minha empresa, seja ele antes ou pós-LGPD. E aí, é criar o procedimento efetivo para garantir o direito de remoção dos seus dados pessoais como solicitado. Eu quero cancelar e eu não quero mais receber nenhuma informação, então eu quero que você tire todos os meus dados, né? Meu nome, meu endereço, meu CPF, minha data de nascimento, para. Quem que vai receber esse pedido? Como é que vai ser essa solicitação? Qual vai ser o prazo de exclusão? Como o titular vai ser avisado, né? Você vai me avisar por meio de e-mail, de WhatsApp, de SMS. Então, tudo isso aí você vai ter que criar esse procedimento.
E aí eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, né, gente, dicas adicionais para adequação e segurança. Eu vou trazer aqui um pouquinho do aspecto legal. O meu contrato, o meu consentimento, ele precisa ser claro, ele tem que ter boa fé, ele precisa de transparência na coleta e tratamento desses dados. Eu preciso criar políticas de privacidade, eu preciso criar termos, contratos de uso de dados, políticas internas dentro da minha empresa, tá? E deixar eles publicizados, por exemplo, no meu site, no meu blog, ou de repente eu crio ali um destaque no meu Instagram, certo? Falando um pouco sobre a política de privacidade da minha empresa. No âmbito da tecnologia, fazer o uso de softwares e infraestrutura de redes com segurança máxima possível, tá? Evitem de estar utilizando softwares piratas. Sempre utilizar softwares que têm legalização, tá, gente? Fazer uso de criptografia também, né, para dificultar o acesso aos dados. Se possível, contratar uma empresa especialista em segurança de informação para que ela faça testes de invasão, a fim de reforçar a segurança. Logs para auditoria, né, permitir ali, né, de repente você ter um registro diário de quem está consultando os dados dos clientes e o que e quando foi consultado. Extremamente importante a gente ter isso dentro da nossa empresa, principalmente em empresas que trabalham com banco de dados aí, né, de SPC, de Serasa, de Boa Vista. Cuidado, né, esses dados, eles são extremamente importantes e vocês podem ser uma porta, por exemplo, de invasão, tá? Ou uma porta de vazamento desses dados. O mais importante, tá, gente, que é uma criação de um comitê interno. A NPD poderá receber denúncias não só dos titulares, como também, né, ela pode ir lá e fazer, no caso, fiscalizar as empresas. Ela pode simplesmente sortear uma empresa e dizer assim, olha, eu vou visitar aqui a empresa D&D Juris Connection e saber se ela está realmente enquadrada. E aí eu tenho um comitê interno que ele vai analisar, que ele analisa o impacto da LGPD dentro da minha empresa. Ele vai categorizar, né, no caso aí, os dados, né, o que é normal, o que é sensível, o que é crítico, o que eu preciso tirar, qual é o que eu preciso colocar ali de, faltou aqui o consentimento de 10 clientes, então eu preciso ir atrás desses consumidores e pegar esses consentimentos deles. Esse é o papel do comitê interno, tá? Analisar, de repente, até numa parceria, num convênio. Será que aquela empresa também está enquadrada na LGPD? Porque se ela não tiver enquadrada e tiver um incidente, a responsabilidade também vai ser minha, né? Porque ela está dentro da minha estrutura, porque nós somos parceiros e ali a gente vai compartilhar dados. E aí eu vou trazer aqui para vocês, assim, sem querer assustar, obviamente, mas um alerta é extremamente importante para vocês entenderem como é que está o cenário atual. Cenário atual no Brasil e no mundo, tá, gente? O Brasil, ele multa o Facebook em 6,6 milhões de reais pelo vazamento de dados, no caso da Cambridge Analytica, né? Aquele caso lá bem famoso que teve da Cambridge, lá, e aí o Brasil, ele vai multar o Facebook, porque 443 mil usuários tiveram informações vazadas para finalidades, no mínimo, questionável. Aí a gente teve também o caso, né, que recente, da falha no sistema do Detran, que causou aí o vazamento de dados de 70 milhões de brasileiros, ou seja, o meu dado foi vazado, o seu dado também foi vazado, minha gente, porque apareceu, inclusive, o nome, né, do nosso presidente da República. E aí a falha de segurança dava acesso, né, ao banco de dados de todas as unidades do Detran do país. E aí o vazamento, ele partiu daqui, do estado do Rio Grande do Norte. A ação de hackers, né, 3 prefeituras do município do Potiguar no caso, foram alvos de sequestro virtual, que aí é quando eles bloqueiam esses dados, né, e eles tentam trocar por criptomoedas e aí numa ideia de que se você não pagar, eles vão vazar todos aqueles dados. O que ocorreu, a falha de segurança no site da OAB, né, que expôs dados pessoais dos advogados, no caso era uma exposição de nome, de CPF, de endereço, data de nascimento. Então,
A OAB prontamente, né, no mesmo ato, ele teve a ideia de ir lá, de responder e falar, olha, a gente já está tomando todas as medidas, certo? E aí não avisou que não houve prejuízo aos advogados, né? Então, no ato que ocorreu essa falha, a OAB ela já tentou resolver o problema. E aí a gente teve o caso, né, lá em Minas Gerais, né, que a polícia estava investigando uma ação de hackers que trabalhavam com relação a vazamento de dados de pacientes do Covid-19, né? A prefeitura ela suspeita de invasão em arquivo e que esse arquivo ele foi compartilhado nas redes sociais. Imagina só, você que deu a lei positivo para o Covid-19 foi compartilhado nas redes sociais, olha, fulaninho tem Covid, e aí não chegue perto dessa pessoa. Isso aqui é uma pesquisa que ocorreu no ano passado, feita pelo Serasa, né, que fala que 85% das empresas declaram que ainda não estão prontas para atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante ressaltar que todas, ou para não dizer todas, né, quase todas, assim, mas a grande maioria vai precisar se adequar à LGPD? Sim. Esperar se ela vai pegar ou não vai ser uma opção sua. Lembre-se que existem as sanções. Então, enquadre-se, trabalhe a confidencialidade, trabalhe esse dado, seja o dono desse petróleo e diga assim para o seu consumidor: olha, deixa os seus dados aqui na minha empresa que eu vou te dar confiança, que eu possa aqui te garantir que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma cultura interna dentro da minha empresa. Segundo a informação, né, da agência, da associação, desculpa, gente, da Associação Brasileira de Softwares, diz que apenas 39,89% das empresas brasileiras estão em um grau de inconformidade aceitável ou em andamento de enquadramento. Besta que o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, só possui apenas 8,4%. Eu espero que, sinceramente, esse valor aumente, porque você que está assistindo, que é empresário, vai chegar amanhã, ou terminou essa palestra, você já vai fazer um enquadramento, vai buscar aí como fazer um enquadramento, essa conformidade da tua empresa e trabalhar a cultura de proteção de dados. E aí você deve dizer assim, vamos refletir, né, gente? Porque a LGPD está sendo uma loucura desde 2018, que a gente não sabe, né? 8 anos que essa lei ficou lá no Congresso e a gente não sabia quando que ia entrar em vigor, e ela foi sancionada em 2018 pelo então presidente da época, Michel Temer. E aí ela teve essa questão de, ela vai entrar em vigor dia 14 de agosto, e aí por conta da pandemia, e aí aconteceu várias coisas, e a pandemia acabou afetando, e aí a gente ficou, ela vai entrar em vigor agora esse ano, não, ela vai entrar em vigor em 2021, até teve projetos de lei justamente para ela entrar em vigor em 2022, porém, a MP, ela caiu, tá, gente? Então, assim, estamos só naquela fase de esperar apenas o batido do martelo, como a gente costuma dizer, né? E ela vai entrar em vigor realmente neste ano de 2020. No mais, gente, eu quero, né, assim, espero que eu tenha poder falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, se você tem dúvidas, se você quer bater um papo, se você quer conhecer um pouco mais sobre como funciona o nosso trabalho, tá aí os dados, né, da nossa empresa, que aí tem o e-mail. Segue lá nas nossas redes sociais, Juris Connection, tá? Tem também o número do WhatsApp. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre a LGPD, entre em contato conosco, que nós estamos à disposição de vocês, tá? Para qualquer coisa que a gente possa ajudar. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e eu quero deixar aqui meu muito obrigado e não se esqueçam, trabalhem a cultura da proteção de privacidade de dados, porque senão vocês vão sofrer sanção, tá bom? Muito obrigada, gente.